quero ler para vocês uma matéria muito interessante que saiu essa semana no Gospel Prime. Estado Islâmico leiloa meninas cristãs como escravas sexuais. Vou ler bem rápido para vocês. Rotineiramente, as notícias relacionadas à organização extremista muçulmana Estado Islâmico geram horror no mundo ocidental. O principal motivo para isso é que seus membros tentam impor a lei Sharia para todos os que vivem dentro dos seus domínios. A invasão de cidades, massacre de moradores, crucificação e decapitação de cristãos já foram manchetes em diversos órgãos de imprensa e até o momento nenhum posicionamento oficial da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Pelo contrário, quando os Estados Unidos e uma coalização de outros países começaram a bombardear as posições do no Iraque, foram criticados na plenária da ONU pela presidente Dilma Rousseff. Em seu discurso, ela disse que deveria ser procurado o diálogo e o acordo com esses terroristas que estão estuprando essas meninas cristãs. Ela disse que deveríamos procurar um diálogo e um acordo, e ela condenou os ataques dos americanos. Hoje, o influente jornal inglês Daily Mail publicou uma reportagem que mostra mais de perto um aspecto amplamente ignorado fora do mundo islâmico, o mercado de escravas sexuais. Previsto pelo Alcorão, na Sura 4, capítulo 4, versículo 24, a prática é explicitada em tempos de guerra, como a que os soldados do acreditam estar lutando. Eles não podem, contudo, usar muçulmanas para isso. Portanto, atualmente, o leilão entre eles é com prisioneiras cristãs e Yazidis, uma minoria religiosa do Kurdistão. Eu vou colocar o link da mensagem, da matéria aqui do Gospel Prime, para vocês terem uma noção. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós, como um povo do Ocidente, não rejeitarmos totalmente essa atitude e dos partidos que hoje apoiam essas facções criminosas, esses malditos. Eu quero dizer uma coisa, cara. Se fosse a tua filha, velho, e se fosse a tua filha, como você se posicionaria? Você ia querer que alguém chegasse numa bancada da ONU e dissesse assim, não, temos que ter diálogo com esse pessoal? É isso? É isso? Você tem certeza que é isso que Jesus ia dizer, cara? Que Jesus é esse, cara? Esse é o Jesus que você enxerga nos evangelhos? A minha pergunta é a seguinte, não só essa. Esse é o Jesus que você enxerga em Apocalipse? Porque não é só os evangelhos que vão dar a imagem correta de Cristo. Eles vão dar a imagem de Jesus correto, lógico. Mas ele não resume toda a imagem da divindade ali nos evangelhos. Está explícito também em Apocalipse. Esse é o Jesus de Apocalipse? Esse é o Jesus do Antigo Testamento? Não. Nós temos que ter uma visão completa de quem é Deus. Para vocês terem uma noção, eu vou ler a fala aqui do Leonardo Gonçalves, tá? Editor do blog Púlpito Cristão, sobre essa matéria que eu acabei de ler para vocês. Olha a fala dele. Enquanto a gente brinca de cultinho e finge que é crente, isso está acontecendo com nossas pequeninas. Vai lá, dá um like, finge que se importa e depois volta para aquela tua vidinha medíocre, centrada no teu umbigo e nas tuas necessidades. Cara, se isso aqui não toca o teu coração, nada mais toca. Se isso aqui não é urgente para ti, nada mais é. Se isso aqui é motivo de piada no meio do teu círculo de amigos, nas conversas no Facebook, se isso aqui é motivo de piada, apoiar esse tipo de regime é motivo de opção política para você, cara, não adianta espernear. Você não é cristão, você é moleque. Tem gente dizendo que, mas Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E daí eles citam somente o capítulo 13, o versículo 1 e o 2. Vou ler para vocês bem rápido. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus,
e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Pois bem, se nós ficarmos somente nos 2 versículos iniciais do capítulo 13 de Romanos, nós teremos um problema. Mas vamos ler o que Paulo fala no versículo 13 e no versículo 4. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus. Paulo vai dar a característica dessa autoridade instituída por Deus. Ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. A autoridade que foi constituída por Deus, ela exalta o bem e ela condena e pune o mal. Outra coisa, as autoridades que são constituídas no mundo, elas não são absolutas. Se nós partirmos de um princípio absolutista, nós não poderemos criticar pastores. E nós vivemos criticando. E eles são autoridades, mas eles não são absolutos. A autoridade desses pastores deriva de Deus. Então, quando ele erra, nós recorremos a uma autoridade superior, ou um ou outro pastor, ou uma autoridade civil, ou a Deus. Quando um marido bate na sua mulher, o que nós fazemos? Nós recorremos a uma outra autoridade. Ele não é uma autoridade sobre essa mulher? Ele é. Ele acaba perdendo a legitimidade da autoridade dele. Por isso nós vamos a uma outra autoridade para que essa autoridade resolva essa questão. Então, se a autoridade não está fazendo o bem e punindo o mal, ela deve ser contestada. Ela deve ser questionada. Simples. Simples. É isso que eu quero dizer para vocês. Enquanto nós estamos aqui discutindo sobre isso, meninas estão sendo vendidas como escravas sexuais para esse grupo de terrorista islâmico. E a nossa presidente vai na tribuna da ONU e apoia esses caras. E daí nós não podemos falar nada contra essa gente. Pessoal, por favor, isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso não é Jesus, isso não é evangelho, isso não é nada disso. Se vier a perseguição e tivermos que sofrer, sofreremos como os nossos irmãos estão sofrendo. Mas nós faremos de tudo para lutar uns pelos outros, tá bom? Quero deixar isso bem claro para vocês. A questão aqui não é estar fugindo de um martírio, não é isso. Não é isso em hipótese alguma. Quando o martírio torna-se inevitável, nós partimos para o martírio e sofreremos glorificando o nome do Senhor. Só que nós não somos sofredores compulsórios. Então eu vou pedir para você, passe esse vídeo para frente, tá bom? Que haja consciência bíblica e política no nosso meio. Passe esse vídeo para frente, cutuca as pessoas, conversem sobre isso. Vamos falar sobre uma cosmovisão bíblica que vai inundar todas as áreas da nossa vida, incluindo a área política, tá bom? Um beijão no coração de todo mundo, é isso aí, valeu!